Essas pernas não são longas o suficiente. Suas unhas são muito feias. Essa aqui nem depilou as pernas. E essa... Espere um pouco. Essa tatuagem? Eu já vi isso em algum lugar antes. Impossível. Será mesmo ela? Não, espere. Deixe-me começar desde o início. Meu nome é Troy. Tenho 19 anos. E desde que me conheço por gente, sempre sonhei em me tornar uma celebridade. Estar no centro das atenções, os tapetes vermelhos, os paparazzis me seguindo por toda parte. Eu gostava muito da ideia de tudo isso. Eu sonhava em aparecer na televisão. Mas eu já tinha 19 anos e ainda não sabia o que fazer para finalmente me tornar uma estrela. Nesse meio tempo, eu estava levando uma vida completamente normal. Dormia até a hora do almoço, jogava jogos no computador e saía com meus amigos à noite. Na verdade, eu estava muito feliz com a forma como as coisas estavam indo, mas então chegou um dia que tudo isso mudou. Naquele dia, meu pai veio até mim e disse: Troy William Malone, precisamos ter uma conversa séria. Meu coração parou imediatamente, e por um bom motivo. As coisas não podem continuar desse jeito. Você já terminou a escola e fica aí de preguiça o dia todo em vez de ir para a faculdade. Eu apenas rolei meus olhos e já estava de saco cheio. Meus pais estavam sempre me repreendendo e tentando me obrigar a fazer coisas que eu não queria fazer. Eu costumava enfrentá-los e dizer que não iria a lugar nenhum, porque estudar me distrairia do meu plano de me tornar uma estrela. No entanto, naquela vez, meu discurso de sempre não agradou, e meu pai disse: nesse caso, sua mãe e eu não vamos mais te apoiar. Ou você vai para a faculdade, ou começa a procurar uma casa nova. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele estava falando sério? Ele realmente iria me expulsar de casa só porque eu não queria perder tempo com a faculdade? Nesse caso, eu também não queria mais morar com eles. As palavras do meu pai me deixaram com tanta raiva que eu imediatamente fui arrumar minhas coisas. Além disso, eu tinha um lugar onde poderia ficar. Claro, fui direto para a casa da Emily, minha namorada. Naquela época estávamos saindo há apenas alguns meses, mas eu tinha certeza que era um namoro sério. Sem pensar duas vezes, contei tudo a ela. E para ser sincero, esperava que ela me apoiasse. Mas a Emily não queria que morássemos juntos. Mal tinha espaço para ela e seu gato em seu pequeno apartamento de um cômodo, mas eu realmente não tinha outro lugar para morar. Então, depois de pensar um pouco, ela finalmente concordou em me deixar entrar. Ah, se eu soubesse como as coisas iriam acabar. No início, a vida com a Emily foi como um conto de fadas. Eu acordava com um café da manhã quente esperando por mim na mesa. À noite, quando ela voltava da faculdade, conversávamos muito e depois saímos para dar uma volta. É claro que não íamos mais ao cinema ou a cafés porque eu não tinha dinheiro. Mas a Emily não parecia chateada. Afinal, até a internet no apartamento dela era melhor do que na minha casa. Então, durante o dia, enquanto ela estava fora, eu não me sentia entediado e ficava jogando no computador. Então, um dia, ouvi as mesmas palavras familiares. Troy, precisamos ter uma conversa séria. Descobri que a Emily estava muito infeliz comigo. Ela começou a gritar sobre eu não fazer nada além de ficar jogando no computador o dia todo, sem procurar emprego, sempre a distraindo com minha tagarelice. E também sobre o fato de que eu não a presenteava com nada há anos. Eu não fazia ideia de que ela não me suportava tanto assim. Achei que tínhamos um relacionamento perfeito. Para ser honesto, a Emily realmente me magoou. Mas havia um fundo de verdade no que ela disse. Então decidi procurar um emprego. E sabe, acabou sendo muito mais difícil do que eu pensava. A maioria das vagas, é claro, eu nem olhava duas vezes. Eu não tinha as habilidades ou experiências necessárias para os empregos que eu queria conseguir. De repente, tive uma ideia brilhante. Um programa de TV, é claro. Isso é o que eu faria de melhor e o que me deixaria famoso. Então, no dia seguinte, me arrumei e fui para o maior estúdio de TV da cidade. Eu não escolhi um programa aleatório. Eu escolhi o mais legal de todos eles. Era sobre pessoas vivendo em uma ilha deserta. As pessoas tinham que passar em vários testes apenas para se tornar um competidor. Check-up médico, entrevistas, treino de resistência. Eu passei em todos eles. Mas aí chegou a hora da prova final. Você não vai acreditar o que era. Eles nos deram insetos vivos para comer. Eu quase vomitei, mas me recompus e corajosamente concordei em fazer isso. Os outros participantes, por outro lado, se recusaram a comer algo tão nojento. Pior para eles. Afinal, os organizadores anunciaram quase imediatamente que ninguém teria de comer insetos. Foi apenas um teste e eu, felizmente, passei com sucesso. Eu tinha certeza que eles me escolheriam para o programa de TV. Agora eu só precisava esperar pelo anúncio oficial. Nesse meio tempo,
decidi dar uma volta pelos estúdios. Afinal, eu estava no lugar que sempre sonhei estar. Caminhando entre os camarins, de repente notei um casal de aparência suspeita num canto. Eu me escondi atrás de uma caixa e vi algo interessante. Olhando em volta, um dos meus concorrentes tirou um grande maço de dinheiro de sua jaqueta e entregou ao organizador, que o colocou no bolso e sussurrou algo. Não consegui ouvir o que era. Após o almoço, anunciaram quais foram os vencedores que haviam sido escolhidos para o programa. Eu estava ansioso para ouvir meu nome. Meu coração batia forte, mas o organizador chegou ao último nome da lista, e não era o meu. Era o competidor que eu tinha visto nos estúdios. Só então eu percebi o que havia acontecido. Ele subornou o organizador e roubou minha vaga no programa de TV. Eu nunca me senti tão injustiçado em toda a minha vida. Terrivelmente chateado, fui indo em direção à saída, quando de repente fui parado na porta. Uma garota estava parada na minha frente, parecendo muito nervosa. Ela me disse que o outro programa estava sendo produzido no estúdio ao lado, mas o participante principal adoeceu de repente e não apareceu naquele dia. Eles precisavam urgentemente de um substituto porque a transmissão ao vivo não podia ser cancelada. Será que minha sorte finalmente havia mudado? Sem acreditar, eu concordei, é claro. No caminho para o local das filmagens, a garota rapidamente me explicou do que se tratava o programa. Chamava-se 10 Razões para se Apaixonar, e o personagem principal procurava pela namorada perfeita. Ele via apenas algumas partes do corpo das mulheres sem ver seus rostos. As competidoras, de que ele menos gostava, iam sendo eliminadas até que restasse apenas uma. Eu fiquei absolutamente animado com a ideia. Todas as câmeras estavam focadas em mim. Os olhos de milhares de telespectadores estavam grudados nas telas em todo o país. E 10 garotas estavam lutando pela minha atenção. Tinha como ser melhor do que isso? Esse foi o momento que eu esperei a minha vida toda. Claro, decidi imediatamente que seria inesquecível e impressionaria a todos. Na primeira rodada, eu tive que olhar para a cintura das meninas e não hesitei em dizer tudo o que eu pensava. Aquele umbigo era muito feio, aquela garota tinha muita gordura nas laterais e aquela outra tinha uma verruga muito esquisita. Eu não me preocupei se estava ferindo os sentimentos de alguém ou não. O mais importante para mim era parecer legal, porque essa poderia ser minha única chance de provar o meu valor. Eu não poupei nenhum comentário enquanto avaliava as mãos, as orelhas e os cabelos também. Eu disse as coisas mais desagradáveis em que consegui pensar. Finalmente, apenas 4 competidoras ficaram para a rodada final. Eu voltei para o set e vi uma fileira de pernas finas bem na minha frente. A essa altura eu já havia incorporado o caráter de um crítico estrito e não iria recuar. Essas pernas não eram longas o suficiente. Essas tinham unhas feias. A terceira... aquilo eram pelos? Quem a deixou entrar nesse concurso? Não querendo mais ver aquelas coisas horríveis, passei para as últimas pernas quando, de repente, meu olhar pousou na tatuagem. Espera um pouco, eu já vi essa tatuagem em algum lugar antes. Pensei bem por alguns segundos e finalmente entendi. Eu simplesmente não conseguia reconhecer aquela tatuagem porque ela era exatamente igual à da Emily. Minha namorada estava atrás daquela tela? Eu não conseguia acreditar. Eu senti como se estivesse em um sonho estúpido e muito assustador. Um segundo atrás, eu estava ali, feliz e confiante. E agora, de repente, senti como se o chão estivesse escorregando sob meus pés. A Emily não me amava mais? Ou talvez ela nunca tivesse me amado? Ela realmente decidiu participar de um programa para encontrar um novo namorado? O que eu não sabia era que as coisas não parariam apenas nessa traição. De repente, olhei em volta e percebi que todas as pessoas no estúdio estavam me olhando com desaprovação. Percebi que passei dos limites e fui um pouco longe demais ao criticar aquelas meninas. Eu mal consigo me lembrar do que aconteceu a seguir. Era tudo um borrão. O programa acabou, mas minha namorada não queria me encontrar. E era definitivamente ela. A Emily disse que não queria nada comigo. Ela me largou no estúdio na frente de todo mundo. Eu fui para a casa da Emily atordoado. Uma mala com minhas coisas estavam esperando por mim na porta. As coisas já estavam ruins, mas a vida realmente não me preparou para o que aconteceu a seguir. Quando desci as escadas e saí de casa, havia um grupo de rapazes esperando por mim. O que estava acontecendo? Eu poderia dizer por seus punhos cerrados e rostos carrancudos que eles não eram exatamente meus fãs. Acontece que eles eram irmãos da garota que eu tanto critiquei por causa de suas pernas peludas. Eles ficaram com raiva e vieram me mostrar com os próprios punhos o quanto eu estava errado. Claro, eu imediatamente fugi e corri o máximo que pude. Depois de um tempo, eles ficaram para trás e eu me escondi no meio de alguns arbustos.
que eu fiz de errado? Por que as coisas chegaram a esse ponto? Eu não tinha mais namorada nem casa. Eu estava na rua, completamente sozinho. Acabei superando meu orgulho e liguei para o meu pai. Ele me ouviu com atenção e sentiu pena de mim e me disse para voltar para casa. Bem, agora eu percebi que meus pais são os melhores pais do mundo. Quanto a mim, eu já nem sei mais. Talvez eu realmente não mereça ter sucesso ou não fiz o suficiente para merecê-lo. O que você acha? Por favor, escreva nos comentários como posso consertar tudo. Afinal, eu realmente não quero chatear ou machucar mais ninguém.